e hoje eu vou dar continuidade à nossa série de mensagens sobre prosperidade bíblica. Nós temos vivido, nós temos escutado aqui na igreja diversas palavras para enriquecer a nossa vida, para nos levar a viver em realmente prosperidade com o Senhor, a shalom de Deus, a plenitude de Deus nas nossas vidas. Nós estamos passando por essa série de mensagens e nós queremos que você saia daqui abençoado em todas as áreas da sua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é generosidade e contentamento. Eu vou entregar para vocês algumas ferramentas para nós vencermos aquilo que nos impede de ser uma pessoa generosa e que tenha contentamento com as obras de Deus, através da vitória contra a avareza. O texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra no livro de 2 Reis, versículo 4, do verso 18 a seguir. Você pode projetar para ele, por favor? Essa é uma história muito conhecida dos irmãos, mas eu creio que Deus sempre tem algo novo para trazer aos nossos corações. Então vou ler com vocês esse texto. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ele disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor perante ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não me iludas a tua serva, homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz ao filho. Meu irmão, essa palavra é uma palavra que toca nos nossos corações por conta da generosidade dessa mulher. A palavra do Senhor, ela nos diz que o profeta Eliseu, ele sempre passava por uma cidade chamada Sunem. E naquela cidade havia uma mulher que sempre o recebia, que sempre dava ali uma refeição para ele. E aquela mulher observou a vida de Eliseu, ela observou o que ele fazia, os seus costumes, a tua palavra, como ele era, e ela falou com seu marido: vamos construir um quarto para esse homem, porque esse homem é um homem de Deus. Então aquele marido daquela mulher, ele se movimenta, ele vai atrás das coisas e tudo, e ele constrói ali um quarto para ele, coloca uma cama, uma mesa, coloca ali um candeeiro, porque aquela família queria a presença do profeta junto a eles. Então, depois de tudo construído, quando Eliseu passa mais uma vez por Sunem, ele se aposenta ali naquela casa e ele vê tudo aquilo que aquela família fez por ele, e ele manda seu servo Geazi ir até a sunamita e perguntar para ela: o que a gente pode fazer por você? O que você está precisando? E aquela mulher, ela vira para o profeta, ela vira para o servo Geazi e fala assim: eu não preciso de nada, eu estou bem, minha família está bem, eu estou bem entre meu povo. Eliseu, então, mais tarde, ele pergunta ali para Geazi: Geazi, o que eu posso fazer por ela? O que ela precisa? Geazi responde: ela ainda não tem filho. O que eu sei é isso, né, da conjectura
Eliseu vira para ele e fala: ó, daqui a um ano, daqui a esse mesmo tempo, no ano que vem, você dará à luz a um filho. E aí, aquela mulher, ela falou: não mente para mim, não me engana, porque creio eu que aquele é um desejo do coração dela. E a Bíblia nos conta, seguindo a história, que aquela mulher deu à luz a um filho. E aquele menino, um certo dia, quando já estava mais crescidinho, ele vai ao encontro do seu pai, que estava ali no campo, que estava na lavoura. E aí aquele menino, ele começa a ter dor de cabeça, ele começa a sentir uma forte dor na sua cabeça, e começa a falar: ai meu pai, minha cabeça está doendo. O homem, né, pastor, quando ele não sabe o que fazer, o que ele faz? Pega a criança e manda lá para a mãe. Ele fala com o certo dela: pega o menino, leva lá para a mãe, porque ele está com dor de cabeça, ela que vai resolver. E aí aquele menino vai para sua mãe, ele permanece ali com ela, e por volta de meio-dia, aquele menino morre. E aquela profecia que Eliseu entregou para ela, aquela bênção que ela havia recebido, aparentemente agora tinha acabado, aparentemente estava morta. Mas aquela mulher, meu irmão, ela não se contentou com aquela situação. Creio eu que ela se lembrou de um Deus que é poderoso, de um Deus que faz milagre, daquele mesmo Deus que entregou a profecia na vida dela. E o que ela faz? Ela pega aquela criança em seus braços, corre com ela para aquele quarto do profeta, para aquele lugar santificado que ela fez, para receber o homem de Deus, e coloca a criança sobre a cama. Ela fala com o seu marido: o que eu vou fazer agora? Não, negativo. Ela fala assim: eu vou ao encontro do profeta. Eu vou atrás do profeta, eu vou atrás do homem de Deus. Prepara para mim uma jumenta, prepara um servo para ir comigo, porque o milagre, ele não se restringe a gente somente receber a bênção. O nosso milagre, ele é completo, meu irmão. E aquela mulher, ela sai à procura de Eliseu. Antes dela chegar até o profeta, Eliseu avista de longe, e ele manda ter o servo Geazi ir ao encontro da sunamita, para perguntar a ela se ela estava bem. Geazi, quando encontra com aquela mulher no meio do caminho, ele fala assim: mulher, como você vai? Você vai bem? Sua casa vai bem? Sua família vai bem? Como você está? Sabe o que ela responde? Vai tudo bem, vai bem, graças a Deus. Estava bem, meu irmão, a situação dela? Jamais não estava. Ela estava com um menino morto ali em casa. Ela estava com seu filho em péssimas condições, aparentemente estava tudo acabado. Mas por que ela falou que ia tudo bem? Porque aquela mulher sabia que Geazi não era quem tinha a unção para reverter aquele quadro. Então aquela mulher caminha mais um pouco e encontra com Eliseu. E chegando até Eliseu, ela quebranta seu coração e fala: profeta, aquela bênção que você entregou nas minhas mãos está lá em casa. Aquela bênção lá, já não tem mais solução, ele morreu. E agora o que a gente pode fazer? Eu quero que você vá ao encontro dele, porque eu creio que a boa obra que começou na nossa vida, ela não terminou. O profeta Eliseu, sabe o que ele faz? Ele pega um bordão e ele entrega para o teu servo Geazi e fala: ó, vai lá, coloca sobre o menino, porque eu tenho certeza que ele vai reviver. Geazi então pega aquele bordão, ele sai em direção à casa da mulher sunamita, mas aquela mulher, ela não acompanha Geazi. Aquela mulher, ela fala: eu quero que você, Eliseu, eu quero que o profeta, você vá até a minha casa, porque eu sei que é você que carrega a unção de Deus. Então, meu irmão, Geazi vai à frente e logo atrás Eliseu vai até a casa da mulher sunamita. Geazi chega lá primeiro, ele pega o bordão, coloca sobre a criança, nada acontece. Nada acontece. Geazi então ele vai retornando e no meio do caminho ele encontra com a mulher sunamita e encontra com Eliseu. E ambos vão até a casa daquela mulher. Chegando lá, meu irmão, Eliseu começa a orar, começa a profetizar, se coloca sobre aquela criança, e aquela criança retoma ao fôlego de vida. Ou seja, glória a Deus, aleluia, né? Então, meu irmão, aquela criança retoma a vida e é entregue para sua mãe. Agora, meu irmão, eu quero trazer para você
Porque uma história, uma simples história, se a gente contar, ela não edifica a nossa vida. Mas toda história que está na Bíblia, toda história, ela tem um significado, ela tem algo para acrescentar em nosso coração, para nos edificar. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. O primeiro ponto que essa história nos ensina é ter um coração generoso. Meu irmão, aquela mulher, ela viveu um milagre em sua vida, porque ela tinha um coração generoso. Ela entregou ao profeta aquilo que estava no seu coração, ela conversou com seu marido, e eles construíram um altar, um local para o profeta repousar. E essa generosidade foi o que movimentou o mundo espiritual para ela alcançar essa bênção. Muitas das vezes, a natureza do homem, ela é mais tendenciosa ao que a gente querer receber. Muitas vezes a gente não quer dar, mas foi a generosidade dessa mulher que trouxe ali esse milagre na vida dela. Servir com coração produz bênçãos e recompensa da parte de Deus. Quando você, meu irmão, está disposto a entregar o seu melhor, com o seu coração, com generosidade, sem receber nada em troca, isso movimenta o mundo espiritual e traz recompensas em seu favor. Então, meu irmão, nessa noite eu te convido a ser grato, a ter um coração generoso, um coração próspero. Que Deus abençoe a sua vida para que você transborde na vida do seu irmão, que você não retenha nada, porque tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos é para abençoar a vida do outro. Jesus, ele nos ensina, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria aos meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Essa palavra está em Mateus 10, 42. Deus ali, ele ensina que quando você se dispõe a ajudar, a entregar algo, seja para o pequenino dele, seja para o profeta, seja para o homem de Deus, seja para o seu vizinho, o mundo espiritual ele é movimentado e você não perde a sua recompensa. E qual que é a recompensa do crente? É ir para o céu, amém? Glórias a Deus. Outra coisa que Jesus nos ensina é dei, e vos será dado em medida sacudida, recalcada, transbordante. Essa série de mensagens, muitas das vezes nós escutamos, nós vimos esse versículo, que Jesus nos ensina que quando nós temos um coração disposto a entregar, nós recebemos em medida sacudida, recalcada, transbordante. E agora eu te pergunto, meu irmão, você tem tido um coração generoso? Você tem sido canal de bênção na vida do seu vizinho? Você tem sido canal de bênçãos no seu trabalho? Você tem sido uma pessoa generosa? Tem compartilhado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Muitas das vezes a gente pensa que a gente precisa ter dinheiro, que a gente precisa ter bens, precisa ter coisas materiais para compartilhar com os outros, mas às vezes uma palavra que você disser, uma palavra que você der para aquele companheiro do trabalho, uma palavra que você der para o seu vizinho, você transforma a vida dele. Rapidamente eu quero contar um testemunho da minha vida. Na verdade eu nem ia falar que era da minha vida não, mas agora já vão saber. Minha família não conhecia a Deus, meu pai e minha mãe não eram cristãos, e quando eu tinha aproximadamente 1 ano de idade, surgiu um tumor na minha cabeça. E esse tumor, ele foi crescendo de uma forma tão rápida, tão acelerada, que minha família ficou sem saber o que fazer. E foram à procura de médicos, à procura de soluções. Não tinha nenhum médico que queria operar. A situação parecia irreversível. Todo o diagnóstico que vinha era uma situação que aparentemente estava muito complicada. Os médicos, era um tumor raríssimo, que os médicos não queriam operar. E sabe o que mudou aquele quadro, aquele sofrimento da minha família? Foi quando uma pessoa virou para minha mãe e falou assim: ó, vai atrás do homem de Deus, vai atrás de um pastor, vai atrás de uma igreja, procura o Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que esse quadro que parece impossível para você, ele pode ser modificado. Eu tenho certeza que o Deus que eu conheço, o Deus que opera milagres, vai fazer um milagre na vida do seu filho. E assim minha mãe e meu pai fizeram. Foram atrás de um pastor, conversaram com o pastor, explicaram para ele a situação, e o pastor virou para eles e falou: faz um propósito com Deus, entrega a vida de vocês para Jesus, faz um voto, e eu tenho certeza que vai
vai dar certo essa situação. E meus pais saíram dali com essa palavra. E chegando em casa, eles viraram um para o outro e conversaram entre si e falaram: ó, vamos fazer um propósito? Se realmente a gente conseguir essa cirurgia, se realmente essa cura chegar na vida do meu filho, vamos servir a Deus? Vamos realmente conhecer esse Deus que faz milagres? E aí, meu irmão, rapidamente o mundo espiritual, ele se movimentou, apareceu um médico lá em Belo Horizonte, o médico fez a cirurgia, uma cirurgia que já tinha um laudo falando que se realizasse a cirurgia eu não ia crescer, eu ia perder a fala, o tumor ia voltar, mas o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, era Ele que estava na causa. Então, meu irmão, o médico fez aquela cirurgia e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aqui, a única coisa que eu carrego é a marca da promessa, a marca, a cicatriz aqui do milagre que Deus fez na minha vida. E através dessa palavra que aquela mulher falou para minha família, para poder ir procurar um pastor, para poder ir procurar uma igreja, foi isso que mudou a vida da minha família. Depois disso, meu avô, minha avó, todo mundo foi para a igreja. E eu tenho certeza que muitas pessoas agora conhecem a Deus por conta desse testemunho. E tudo se iniciou com uma palavra. Então é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. A sua generosidade pode ser através de uma palavra, que você vira para uma pessoa e fala para ela. Você crê no Deus do impossível. Você procura o Senhor Jesus Cristo, porque a sua causa, ela pode ser transformada. A palavra do Senhor, ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Generosidade é isso, meu irmão. É você buscar a Deus sem interesse. É você entregar aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque o resto todo Deus entrega nas tuas mãos. Salomão, eu admiro muito a história de Salomão, inclusive coloquei o nome do meu filho de Salomão, porque quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa, Salomão pediu para Deus sabedoria. E como Salomão queria sabedoria para poder julgar o povo, para poder fazer a justiça de Deus, Deus acrescentou à vida dele muito mais do que ele precisava. Deus entregou na mão dele riquezas, reinos, várias outras coisas, mas porque Salomão tinha um coração quebrantado, um coração generoso, um coração disposto a servir ao Senhor. Então, meu irmão, só para lembrar, o primeiro passo para a gente prosperar, para a gente viver a prosperidade bíblica, é a generosidade. Não esquece não, amém? Outro ensinamento que essa palavra nos traz, que a história da mulher sunamita nos traz, é que a gente deve ser impulsionado pela nossa fé e pelo nosso contentamento. Aquela mulher, ela vivia uma situação que aparentemente era irreversível. Quando você vê uma pessoa morta, o que você faz? Um velório, né? Tem o que fazer, vai correr para onde? Mas aquela mulher não se contentou com aquela situação, ela exerceu um ato de fé, ela foi atrás do profeta, ela buscou a solução, ela não teve ali uma atitude de desespero, mas sim uma atitude de buscar a Deus, uma atitude de buscar o homem que carregava a unção do Senhor para reverter aquele quadro. Meu irmão, eu gostaria de falar para você também um ponto interessante. Aquela mulher, lá no princípio, quando Eliseu pergunta para ela: o que é que você precisa? Aquela mulher, ela de pronto poderia dizer várias necessidades. Porque independente da situação que a gente vive, se a gente tem dinheiro, se a gente não tem, sempre com certeza a gente tem alguma coisa que a gente quer melhorar, quer evoluir. Mas aquela mulher, ela virou para o profeta e falou: não, eu não preciso de nada. Ela tinha um coração, ela tinha um contentamento em seu coração. Aquela mulher estava satisfeita com a vida dela, com as coisas que Deus havia colocado em seu coração. E isso é muito importante, meu irmão. O contentamento, ele é um estado de espírito onde o indivíduo encontra satisfação em quem é e no que ele tem, sem focar excessivamente no que lhe falta. Muitas das vezes, a gente foca somente no que falta, né? Isso é um problema muito grave. Meu irmão, exercer o contentamento, exercer a gratidão, tem que ser uma atitude cotidiana nas nossas vidas. Nós temos que acordar e agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Nós temos que agradecer
família. Isso é viver em contentamento. Agora preste uma atenção, o contentamento, ele é muito diferente do comodismo. O contentamento é diferente do comodismo. O contentamento é você ser grato a Deus, você procurar avançar, você procurar melhorar, você procurar cada dia evoluir. Agora o comodismo não. O comodismo, você acha que tudo está bom, que você pode parar por aí, que você não precisa avançar. E isso é um grande mal, meu irmão. Então, tenha atenção na sua vida, verifica, faz uma análise pessoal e verifique se você não está trocando contentamento, as coisas que Deus tem colocado na sua vida, pelo comodismo. Amém? Meu irmão, eu gostaria de falar com você agora sobre uma situação muito interessante nessa história. Nessa história a gente vê 3 personagens. A gente vê a mulher sunamita, a gente vê Eliseu e a gente vê Geazi. A mulher sunamita, a gente vê que ela tinha um coração generoso, a gente viu que ela tinha contentamento em seu coração, a gente vê que Eliseu era um homem usado por Deus, a gente vê que Eliseu também não se preocupava com bens materiais, ele também tinha um coração grato a Deus, tanto que ele não pediu nada para a mulher sunamita, muito pelo contrário, ele passava ali por Sunem, ele se alimentava na casa da mulher sunamita, mas depois seguia destino. A mulher sunamita que quis entregar para ele, fazer um quarto para ele, né? Mas a gente vê também uma situação de um terceiro personagem dessa história, que é Geazi. E a história de Geazi, ela traz para nós grandes ensinamentos. E um desses ensinamentos é que a gente deve vencer a avareza. Para isso, rapidamente, eu quero entrar numa outra história que se encontra em 2 Reis. Eu não vou ler aqui para não tomar o nosso tempo, mas encontra em 2 Reis, no versículo 5. Essa história, ela trata de Naamã, da cura de Naamã, da lepra de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Ele tinha um alto posto, mas ele tinha uma lepra, ele tinha uma doença em seu corpo, e quando ele tirava aquela armadura, o incomodava, com certeza. E Naamã, então, ele descobre o profeta do Senhor através de sua serva, de uma serva que ele havia tomado numa guerra contra Israel. Aquela serva com um coração generoso, com um coração quebrantado, ela vira para Naamã e fala: em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus, que eu tenho certeza que se você procurar ele vai poder te ajudar. Então, meu irmão, Naamã vai à procura de Eliseu. A história se desenrola. Naamã primeiro procura o rei não pode ajudar ele, então Naamã procura Eliseu, e aí Naamã é orientado por Eliseu para poder mergulhar 7 vezes em um rio. Naamã, ele mergulha e ele é curado da lepra. Após isso, Naamã, ele procura Eliseu novamente, com ouro, com prata, com riquezas, e fala para Eliseu: está aqui, toma tudo aqui que eu tenho, entrega para ele, oferece a ele, na verdade, aquelas riquezas. Mas Eliseu, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele recusa. Ele fala: não preciso de nada disso. Como eu disse, Eliseu tinha um coração contentado com Deus. Eliseu sabia qual era o propósito dele. Eliseu não estava à procura de riqueza. Eliseu não era um homem avarento. Mas então, quando Naamã, ele se afasta, aí vem a parte que eu quero tratar com vocês de Geazi. Geazi vai atrás de Naamã. Geazi vai atrás de Naamã e fala com ele: pensando bem, meu senhor ali, Eliseu, está precisando de ouro, de prata, está precisando de algumas coisas, a gente está precisando, então a gente resolveu pegar. Isso contra a palavra que o profeta Eliseu havia entregado. Ou seja, Geazi tinha um coração avarento, tinha um coração apegado a riquezas, a bens materiais. E meu irmão, Geazi era um homem que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para viver experiências profundas com Deus, mas por conta dessa atitude dele, por conta dessa avareza, a lepra que tinha em Naamã passou para Geazi. Está vendo, meu irmão, o perigo da avareza? Está vendo o perigo de você desobedecer a voz de Deus? O
perigo de você desobedecer ao Espírito Santo. Então, meu irmão, para a gente viver uma vida próspera, o primeiro passo é nós termos generosidade no nosso coração, a gente ter um coração que seja contentado com o Senhor Jesus Cristo, que seja contentado com as bênçãos que a gente recebe e que a gente fuja da avareza. Eu quero, meu irmão, trazer para você alguns ensinamentos para a gente viver uma vitória, para a gente não cair na avareza. O primeiro ponto é entender que a generosidade ela pode ser extravagante. Para você fugir da avareza, você tem que entender que a nossa generosidade ela deve ser plena em Deus. No texto de João 12, de 3 a 7, fala que Maria ela entregou o óleo, aquele azeite, aquele perfume aos pés de Jesus Cristo. Você pode colocar aqui para a gente ler a palavra do Senhor? João 12, 3 a 7. Mas resumindo, quando ela coloca aí para a gente, a palavra do Senhor fala que Jesus, quando ele foi ao encontro de Maria, ela derrama aquele óleo, aquele azeite, aquele perfume aos pés de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor para vocês entenderem. Maria pegou 1 litro de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre aos pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixa em paz, ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Então, meu irmão, a gente vê que a atitude de Maria, ela foi uma atitude extravagante, ela pegou aquilo que ela tinha de melhor e derramou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se você quer vencer a avareza, meu irmão, entregue aquilo que você tem de melhor. Às vezes o seu melhor é vir aqui na frente e louvar, às vezes o seu melhor é dar uma palavra para o seu irmão, mas eu creio que se você fizer de coração, fizer de uma forma extravagante, com generosidade ao Senhor Jesus Cristo, Deus vai te recompensar. Deus deseja uma entrega plena, não necessariamente em quantidade, mas com o que temos, mesmo que seja pouco. Há 3 formas principais de entrega. Pode ser através do dízimo, pode ser através da nossa fé e da nossa oferta generosa. A nossa caminhada é crescer, é evoluir, é buscar sempre avançar em todas elas. A segunda chave para você vencer a avareza é abrir os olhos para os milagres de Deus. A palavra do Senhor em Salmos 139:5 fala: tu me cercas por detrás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. A nossa vida, meu irmão, ela é um presente precioso de Deus. A cada dia, agradeça a Deus. Tenha um coração disposto, tenha um coração alegre e tenha olhos atentos para ver os milagres de Deus na sua vida. Só de você acordar, só de você estar aqui nessa noite é um milagre. Quantos não estão no leito de hospital? Quantos não estão passando por situações que impedem de estar aqui? Então, meu irmão, eu te digo, você aqui nessa noite, você está aqui porque Deus tem uma palavra para você. Ele quer que você viva os milagres dele. Amém? Amém. O terceiro passo para você vencer a avareza é fugir do acúmulo e da ostentação. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. Isso está no Provérbios 16, versículo 8. Então, meu irmão, fuja do acúmulo, da ostentação. A gente sabe que muitas das vezes a gente quer mais, mas não é isso que Deus tem para a gente. Não seja aquele homem insensato que ajuntou em celeiros, que pegou tudo que tinha e foi ajuntando, e quando ele ia aproveitar a vida, quando ele ia viver, a alma dele foi ceifada, ele foi recolhido.
Meu irmão, não adianta nada juntar tesouros aqui na terra, sabe por quê? Porque o verdadeiro tesouro que Deus tem para a sua vida, ele está guardado no céu. Amém. Amém. Aleluia. Confie na provisão diária e sobrenatural de Deus. Esse é o quarto passo para a gente vencer a avareza. Os leões, eles podem passar fome, podem passar necessidade, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Salmos 34, 10. Essa palavra fala que os leões, até os leões, eles podem passar fome, podem passar necessidade, mas quem confia no Senhor Jesus Cristo, a provisão é diária. Deus manda o maná do céu, Deus não deixa faltar nada. Por que Deus faz essa comparação com o leão? Por que Deus traz o leão? Porque o leão é um animal forte, é um animal que, se a gente vê ali, ele tem força, né? Mas o que Deus quer dizer para você aqui nessa noite, que não é pela força do seu braço, não é pela sua força, não é por você que você vai ser próspero, mas sim por tudo que Deus tem colocado na sua vida, mas sim pela graça de Deus que Ele tem derramado, mas sim pela permissão de Deus. Então não adianta você achar que você consegue caminhar sozinho, que você é forte, que você tem conhecimento, porque sem Deus, meu irmão, você não é nada. Agora, você não precisa se preocupar com nada se você estiver na presença do Senhor Jesus Cristo, porque em tudo Ele supre as suas necessidades. Amém? Aleluia. O quinto passo é investir em relacionamentos saudáveis. O que isso tem a ver com a avareza? Irmão, o meio que você vive, as pessoas que você convive, influenciam diretamente na sua vida. Se você quer ser um homem ungido, comece a caminhar com pessoas ungidas. Se você quer ser um bom instrumentista, comece a caminhar com o pessoal do louvor. Se você quer ser bom no jiu-jitsu, comece a caminhar com o Alessandro. Amém? Amém? As pessoas que convivem com você, elas influenciam muito na sua vida. Tanto, meu irmão, que a mulher sunamita sabia disso. Ela construiu um quarto, construiu lá um aposento na sua casa, porque ela queria próximo a ela um homem de Deus. Ela queria uma pessoa confiável próximo a ela. Então, meu irmão, invista em relacionamentos saudáveis, invista em pessoas que acrescentam na sua vida. As más amizades, elas corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoas que só reclamam, pessoas que murmuram, pessoas que fazem coisa errada, infelizmente, meu irmão, não adianta você achar que não, mas você vai acabar fazendo as mesmas coisas. Quando você menos esperar, você está reclamando, você está murmurando, porque as amizades, as pessoas que convivem com você, elas moldam o seu comportamento. Agora, presta atenção, eu não estou falando com você para você rejeitar as pessoas. Muito ao contrário disso. Nós temos que ter um coração disposto a abençoar a vida de todos, um coração generoso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: caminhe, tenha como confiança pessoas que acrescentam na sua vida. Você quer um exemplo disso? Olha para você ver a atitude da mulher sunamita quando ela encontra com Geazi. Ela não fala para ele qual era a necessidade dela. Geazi pergunta para a mulher sunamita: vai bem com você? Vai bem com o seu esposo? Vai bem com o seu filho? E ela fala: vai tudo bem. Por quê? Porque não é todo mundo que vai resolver o seu problema. Não é todo mundo que vai poder te ajudar. Então saiba quem buscar, saiba quem procurar no seu momento de dificuldade. Tenha pessoas que vão acrescentar na sua vida, que vão te ajudar da maneira correta, que tenham a unção do Senhor. Eu sei onde procurar o meu pastor às 5 da manhã. Se eu pegar meu celular, eu tenho certeza que às 5, às 3 horas da manhã ali, o meu pastor está orando por mim. A sexta-feira à noite, ele vai estar aqui na oração. Eu tenho um contato do meu pastor, eu tenho um contato de homens de Deus que intercedem pela minha vida, pela vida da minha família. E eu não me abro para todo mundo. Então, meu irmão, não entregue todos os seus planos, os seus projetos na vida de pessoas que não podem te ajudar. Amém? Amém. O quinto passo para você vencer a avareza é celebrar as suas conquistas. Quando você celebra, quando você comemora aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, você movimenta o mundo espiritual
para viver a prosperidade de Deus, a prosperidade bíblica, para que outras coisas na sua área, nas áreas da sua vida fluam. Então celebre as pequenas conquistas. Está formando, conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar uma casa, recebeu uma bênção, celebre, porque isso, meu irmão, é um princípio de Deus. A palavra do Senhor em Salmos fala: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O salmista Davi, ele era um homem que celebrava na presença de Deus. Quando ele vencia as batalhas, ele dançava na presença de Deus, ele buscava o Senhor e ele agradecia por tudo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Esse, meu irmão, é uma das chaves também para você vencer a avareza. Celebre tudo que Deus tem colocado em suas mãos. Viva em contentamento, viva alegre pelo Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, por fim, nós já estamos estendendo, hoje nós temos a ceia. Eu quero deixar para você então as 3 principais reflexões da mensagem de hoje. Você quer viver a prosperidade bíblica de Deus? Você quer viver a shalom de Deus em todas as áreas da sua vida? Primeiro passo, como eu disse, tenha um coração quebrantado, tenha um coração disposto a entregar, assim como aquela mulher sunamita fez. Pratique a generosidade, viva o contentamento, celebre as conquistas, celebre as coisas que Deus tem colocado em sua vida e fuja da avareza. Amém? Viver de forma generosa e contente não é limitar e abrir mão dos sonhos, pelo contrário, é sonhar sem ansiedade, é viver sem aquele desespero da busca de mais, de querer mais. Viver sem comparação é avançar de uma forma íntegra e consagrada a Deus. Deus, Ele nos chama para crescer, e o contentamento purifica essa ambição santa. Ele nos chama a valorizar o eterno e não o passageiro. Assim, a prosperidade bíblica é ser pleno em Cristo, tendo mente e coração transformado pela palavra de Deus. Não se trata em possuir, em acumular bens, mas de ser mais semelhante a Cristo, mais sábio, mais frutífero, generoso. A verdadeira riqueza é a comunhão com Deus e a abundância dos dons espirituais que Ele tem, que fortalecem a nossa fé e que edificam a nossa igreja. Em Cristo, nós somos não ricos em coisas, mas na graça que sustenta e transforma tudo. Essa é a real prosperidade, porque ela por vezes pode ser em nada ter, mas ao mesmo tempo em tudo possuir. Glória a Deus. Meu irmão, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Nós temos passado por uma série de mensagens sobre prosperidade bíblica. Tem várias chaves, vários ensinamentos, e esse foi um deles que eu trouxe para a igreja. Espero ter edificado a igreja. E se você perdeu algum dos outros episódios, corra lá no nosso canal do YouTube, assista a nossa série de mensagens, porque eu tenho certeza que Deus tem muito a acrescentar na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vem para a porta. Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Sim, amém.